Em Mateus capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6, tem um texto que as pessoas que leem a Bíblia, quem já está acostumado, é uma parte da Bíblia que muita gente não gosta. É a chamada genealogia. Eu gostaria de ler do versículo 1 ao versículo 6, que diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, cuja mãe gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Pai querido, ilumina-nos na compreensão da Tua palavra, ilumina-nos nesse momento tão importante que estamos cultuando ao Senhor e agradecendo por todas as mulheres. Nós pedimos que o Senhor continue a renovar da Tua bondade, da Tua misericórdia na vida de cada uma das nossas irmãs que aqui estão, das nossas amigas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa palavra genealogia, ela traduz uma palavra que literalmente significa gênese, que pode ser entendido também como uma geração, uma tábua de descendência, é a história da origem de alguém. Normalmente, como disse, as pessoas não gostam, porque dizem assim, são muitos nomes, e nomes estranhos, complicados, difíceis de serem pronunciados. Nós vimos alguns aqui, Zera, Esrom, Naasson e outros. Alguém brincando fala assim, é bom quando você está para alguém que está, brinco, né, com quem está casal grávido, né, porque o homem fica junto com a mulher, para eles escolherem e olharem a genealogia. Tem uns nomes assim que são diferentes, se bem que todos eles têm um significado. Quando lemos essa parte da Bíblia, muita gente diz, isso aí não é tão edificante. E muitas vezes é até maçante. Eu já vi muitas pessoas pularem quando fazem a leitura da Bíblia. Não só nesta, mas nesta genealogia em particular, e esses primeiros 6 versículos, nós temos algumas joias e muito o que aprender com algumas pessoas citadas no texto. E nós vamos pensar hoje sobre mulheres abençoadas, e eu quero pensar em 4 mulheres que são citadas aqui. É notável a inclusão de 4 mulheres, porque normalmente as genealogias judaicas mencionam apenas os nomes dos homens. E nessa que eu li é citado Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. E o mais interessante, que passa por cima de nomes como Sara, Rebeca, Raquel e até Lia, que foram pessoas importantes também na genealogia de Jesus, na tábua das ancestrais de Jesus, mas destaca essas mulheres que, de alguma forma, quando você conhece a história delas, você não acha que são histórias assim tão virtuosas. Falamos aqui de mulher virtuosa, e essas mulheres não foram tão virtuosas em toda a sua biografia. Já vi muitas pessoas dizendo, olha, eu descobri na minha árvore genealógica que eu descendo de um príncipe lá da França. Outra pessoa diz, minha mãe foi minha tataravó foi uma rainha. As pessoas gostam de mencionar pessoas importantes na sua árvore genealógica. Dificilmente alguém fala assim, a minha mãe era uma prostituta, minha tataravó era uma prostituta. Dificilmente alguém vai mencionar que a minha quaquaravó adulterou, foi infiel ao marido. Mas é interessante que essas 4 mulheres aqui, elas têm algumas histórias estranhas. A primeira que é citada, Tamar, ficou viúva, depois ela fez o papel de uma prostituta, enganou o sogro e teve gêmeos com o sogro.
é Tamar. Quando você lê Raabe, Raabe era uma prostituta, a profissão dela era essa. Ruth era uma pagã, ela era de Moabe, ela não fazia parte do povo judeu, ela adorava ídolos quando ela casou-se com um judeu. Batseba, o nome dela nem é citado apenas aquela que foi mulher de Urias, porque Batseba foi infiel ao seu marido. E alguém pode dizer que ela foi até cúmplice de um assassinato. Todas essas mulheres são ancestrais de Jesus. Vai ser citado Maria, mas Maria é hors concurso, né? Porque Maria, todo mundo gosta de Maria, a Santa Maria, Maria Bendita. Mas o pessoal esquece de olhar essas outras. O que aprendemos com essas vidas? É interessante porque elas nos ensinam muito. E é interessante porque elas são uma demonstração da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E que uma mulher abençoada, independe de experiências que ela teve, de questões que ela passou, do que aconteceu. Mulher abençoada, e a primeira que nós vamos ver é justamente Tamar, a adúltera. Nós não leremos o texto, se você quiser ler em casa depois, abra mais tarde em Gênesis, capítulo 38, primeiro livro da Bíblia, do versículo 1 ao 26, tem toda a história dessa mulher. Resumindo, ela casou-se com um filho de Judá. Judá é um dos filhos de Israel, o patriarca, e ele vai ser o ancestral de Jesus. Jesus é da tribo de Judá. Os patriarcas foram 12 patriarcas que dão as 12 tribos de Israel. Judá teve 3 filhos. O primeiro filho era um homem muito mau. Ele casa e leva o filho, arranja essa mulher para ele, a Tamar, que era daquela região, uma cananita. Mas ele era mau e a Bíblia diz que Deus o matou. Ele não era digno de fazer parte daqueles que veriam ser ancestrais de Jesus. Aí vem um outro filho. Só que o outro filho, ele não queria dar um descendente, porque havia naquela época a lei do levirato. O homem, quando ficava viúvo, a mulher, quando ficava viúva, se ela tinha casado principalmente com o primogênito, ela tinha a chance de ter um filho, e o filho daquele homem viria a ser herdeiro, na verdade, do irmão mais velho, do primogênito. E ele foi obrigado a dar a nora ao filho do meio. Só que o filho do meio não queria que o irmão dele tivesse um filho. Ele aprontou no relacionamento, e a Bíblia até descreve o que ele fez. E por isso Deus também permite que ele morra. Ele é castigado por Deus. E ela fica viúva de novo. E tem um mais novo que devia ser um adolescente. E a Bíblia diz que o Judá, esse patriarca, ficou com medo. Ele falou, essa mulher é uma viúva, não tem aquela aranha, viúva negra? Essa é uma viúva negra. Eu vou dar o terceiro filho, ela vai matar também. Então ele falou, olha minha filha, o meu filho é criança, então volta para a casa dos seus pais, descansa. Quando ele tiver adulto, na idade de casar, e o adulto lá era 13, 14 anos, ela devia ter uns 20. Quando ele estiver na idade de casar, eu chamo você, a gente faz o casamento e tudo bem. Ter aquele filho seria para ela segurança, porque ela seria a mãe do herdeiro do clã. Então era muito importante aquilo. E havia um compromisso. E os compromissos tinham que ser cumpridos. Ele vai e o Judá esquece. O menino chega na idade e ela vai ouvindo as notícias. E o sogro não cumpre. Sabe o que ela faz? Ela sabia que o sogro de vez em quando ia na terra dela lá para fazer negócios. E ela então se veste como uma prostituta cultual. Na época havia os cultos pagãos e tinham sacerdotisas que eram prostitutas, mas elas falavam que faziam tudo ali em nome da divindade. E ela vai, ele chega, ela se oferece a ele, ele se relaciona com ela,
E quando ele fala assim, mas eu estou aqui com pouco dinheiro, ela falou, não tem problema não, você vai me dar o seu cajado, porque ele era um pastor de ovelhas, e o cajado era um instrumento que tinha a marca dele. E você vai me dar o seu lenço também. Não era fácil ter lenço na época. E tinha também a marca dele. E ela ficou com os dois. Depois você vem aqui, e quando você tiver o dinheiro, tudo bem, você paga. Depois de um tempo ele volta e falam para ele, aqui nunca teve, nossa terra não tem prostituta, não tem esse tipo. Ela tinha preparado uma para ele. Ele fica sem saber, daqui a pouco ele volta para a terra dele e dizem, olha, aquela sua nora, ela aprontou e está grávida. Ela adulterou, ele falou, então tudo bem, então apedreja ela. Aí ele falou, aí acaba para o meu problema. Mas quando ela vai e vão levá-lo para apedrejar, ela fala, peraí, eu sei, não é só eu, tem alguém que fez isso comigo. É o dono disso aqui. E ele estava por perto, quando ele chega, cai a boca, ele era o pai dos netos. E esses dois são gêmeos. E é interessante que até o nascimento deles é esquisito, porque um põe primeiro a mão para fora e colocam uma fitinha nele, e depois ele entra e o outro é que sai primeiro, mas o que tinha fitinha é o Pérez. E esse vai se tornar ancestral, sabe de quem? De Jesus. Porque o próprio Judá reconhece, ela é mais honrada do que eu. Porque eu não cumpri a minha palavra, mas ela tinha um compromisso e ela cuidou dos seus herdeiros. Tinha que alguém surgir e eu não fui honesto. Ela merece mais do que eu. Ele não se casou com ela, ela ficou, parece que, aí viúva, mas ela tinha os filhos, ela tinha o direito à herança. É interessante. Essa mulher é uma mulher abençoada, porque o descendente dela se torna ancestral de Jesus. Ela se torna uma ancestral de Jesus. Mas uma característica dela, ela foi uma mulher perseverante. Uma mulher abençoada é uma mulher perseverante. Ela não desistiu dos seus objetivos. Nós não temos como julgar, porque é uma cultura totalmente diferente da nossa. Com outro tipo, mas havia compromisso, e o compromisso era sério. O herdeiro era sério, isso tinha que ser feito, tinha que ser mantido. E ela perseverou no propósito, ela não desistiu dos seus objetivos, e ela foi abençoada por Deus. Mulher abençoada é uma mulher que é perseverante, não desiste dos seus objetivos. Não vamos aqui entrar nos méritos, mas dentro do padrão da época ela não errou. Era antes da lei, tudo isso que aconteceu, mas muito mais errado tinha sido Judá, e ela deu uma lição nele. Mas ela alcançou o objetivo de ter filhos, de ter o direito dela à herança. Ela não sabia, ninguém sabia, ela estava entrando na linhagem de Jesus. Agora, outra ancestral de Jesus que é mencionada é uma prostituta, Raabe. A história de Raabe é mais conhecida, ela se encontra em Josué, capítulo 2, versículo 1 a 21, 6, 17 a 23. Era uma mulher que estava em Jericó, aquela primeira cidade que os israelitas, quando entraram na terra prometida, tiveram que enfrentar. E Deus fez com que, de forma sobrenatural, aquela cidade tivesse os seus muros ruídos. Os muros caíram da cidade. Antes deles irem, Deus enviou, o povo de Israel enviou, através de Josué, 2 espiões que entraram na cidade. E eles tinham que se esconder. Descobriram que tinham espiões. E eles foram lá para o muro onde ficava a região das prostitutas. E eles entraram numa casa daquelas. E a mulher os acolheu. Quando a mulher descobriu que eles eram hebreus, ela mostrou uma coisa que era muito difícil. Ela falou, olha, eu creio no Deus de vocês. E vocês vão vencer. E está todo mundo com o coração derretido porque sabem que isso daqui, o Deus de vocês será o vencedor e o Deus dessa terra. E eu creio nisso. Eu creio e eu vou arriscar aqui a minha vida, mas eu vou cuidar de vocês. Ela esconde os espias. Ela dá um jeito de fazer com que os guardas, quando passem, ela conta uma outra história, eles fugiram, eles já foram, e ela os protege. E quando acaba, ela fala só uma coisa.
Eu quero que quando vocês entrarem aqui, eu sei que vocês vão ganhar essa batalha, não sei como, vocês protejam a mim e a minha família. E eles assumiram um compromisso com ela. Tudo bem. Quando nós formos entrar, você vai ficar na sua casa, nesse lugar. Só que você vai colocar do lado de fora um pano vermelho. Vai ficar na janela dessa casa que dá no muro. E a gente vai ver o pano vermelho. E ali, com certeza, nós vamos entrar e vamos resgatar você. Palavra nossa. Dos dois, um deles, eles se comprometeram. E com certeza, quem estiver com você dentro de casa vai ser salvo. O nosso povo vai respeitar. E eles vão embora, chegam para Josué, relatam tudo, mas dizem, olha, tem uma mulher lá que nós nos comprometemos a salvá-la na hora da batalha. E Deus concordou com isso. Tanto é que quando o muro cai, aquela parte do muro não caiu. Um milagre. E os homens entram lá, resgatam, e essa mulher casa-se. Ela vai casar, e a Bíblia diz que ela se casa com Salmão, provavelmente um dos resgatadores. Ela vai ser uma ancestral de Boaz. Tudo indica, porque as genealogias nem sempre seguem direitinho, mas elas vão citando os principais, e provavelmente, pelo tempo aqui, Boaz vai ser um neto dela. E ela vai ser o ancestral de Boaz. E ela entra também na árvore genealógica de Jesus. Ela se torna uma ancestral de Jesus. Raabe, a prostituta, ela foi confiante, ela confiou. Ela confiou no Deus de Israel. Mesmo sem conhecer, de ouvir as histórias, de ouvir tudo o que tinha acontecido, porque ele já tinha ouvido das histórias lá do Egito, da abertura do Mar Vermelho, de como eles tinham avançado na terra, derrotado reis poderosos, e agora todo mundo estava tremendo e ela confiou que aquele Deus era o Deus verdadeiro. Ela confiou em Deus, ela confiou que aqueles homens que eram da parte de Deus seriam fiéis e leais a ela. Ela confiou nas pessoas que vinham da parte de Deus. Confiar em Deus é confiar naqueles que anunciam a palavra de Deus. Ela foi ousada. Ousada quando protegeu aqueles homens. Ousada quando assumiu o compromisso. Ousada quando colocou aquele pano vermelho. Aquele pano vermelho provavelmente levantou alguma dúvida. Mas o que é isso? O que está acontecendo ali? Mas ela colocou o pano vermelho. Ela foi ousada. E ela obedeceu. Obedeceu aquilo que foi estabelecido por ela. Uma mulher abençoada é confiante. Confiante em Deus. Confiante na palavra de Deus. Confiante naqueles que anunciam a palavra de Deus. Obedece a Deus. E é ousada em assumir e cumprir os compromissos assumidos. Mas é interessante que agora a lista das ancestrais de Jesus continua. E você vai ver Ruth, que era uma pagã. Adoradora de ídolos, porque ela era da nação de Moabe. Os moabitas eram inimigos dos israelitas, mas teve um tempo de paz em que a família de Noemi, que vem ser a sogra de Ruth, muda-se, porque houve fome na terra de Israel, e eles vão lá para Moabe, tiveram que apelar, ir para o lado dos inimigos. Lá se deram bem, parece que conseguiram matar a fome, no entanto, houve problemas, porque lá Noemi perde o seu marido e perde os seus 2 filhos. E os 2 filhos tinham se casado com mulheres daquela terra. Mas aqueles rapazes que perdem, a Noemi deve ter sido uma mulher fiel, que deve ter um testemunho fantástico, porque ela influenciou as suas noras, e quando ela volta, sabendo que tinham melhorado a situação lá em Israel, ela vai para Belém, e quando ela volta, as suas noras a acompanham. Só que quando chega num determinado momento, ela diz, não adianta vocês virem atrás de mim, eu não vou ter mais filhos. Eu não vou ter o que fazer com vocês, fiquem aí. Uma chora, mas se despede e volta. E a outra, chamada Ruth, fala, não, eu não vou deixar você. Aonde você for, eu vou. Aonde você estiver, eu estou. O seu povo vai ser o meu povo agora. Eu deixo de ser moabita. Eu aceito vocês e eu aceito o Deus de vocês. E o seu Deus será o meu Deus. E aonde você for enterrado, eu vou ser enterrada também. Ruth
mostrou um amor àquela mulher, àquela sogra, mas mostrou também amor a Deus. O Deus que a Noemi tinha pregado para ela. Ruth foi amorosa, mas um amor verdadeiro. Um amor comprometido. Um amor leal. Ela não abandonou no momento mais difícil a sua sogra. Ela falou, não, eu estou com você até o fim. Uma mulher abençoada é uma mulher amorosa, mas não é amorosa apenas de dar beijos, carinhos e abraços, mas é um amor que se compromete, é um amor que é leal. Agora, ela vai dirigida pela sogra se relacionar com um dos que tinha direito a cuidar dela, que é Boaz. E quando ela se casa com Boaz, ela vai se tornar a bisavó do rei Davi. E quando ela se torna bisavó, ela gera Obed, Obed gera Jessé, que é o pai de Davi, e Jessé gera o rei Davi. Ela já se torna ancestral do grande rei de Israel. E o rei Davi é ancestral de Jesus. Ruth, que foi pagã, uma adoradora de ídolos, mas que se converteu, se torna uma ancestral de Jesus. Mulher abençoada, porque foi amorosa, comprometida e leal. Batseba. Essa é terrível. Essa eu não queria ter nunca na minha linha genealógica. Uma mulher que aprontou o que aprontou. Adulterou, foi infiel ao seu marido que estava na guerra, foi infiel com o rei, e alguém pode dizer que ela foi uma interesseira. E depois, é certo que ela sabia do plano do rei, de matar o marido dela. E podemos dizer que ela foi cúmplice de um assassinato. Mas essa mulher, Deus julga terrivelmente o rei Davi, ele sofre muito por causa disso. Ela fica grávida, tem um filho, perde o filho. Depois, Davi quase perde o reino, pelo castigo que Deus deu. Mas essa mulher parece que ela acaba se arrependendo e aceita a orientação de um profeta, que foi um conselheiro do rei Davi chamado Natã. E esse profeta Natã está com ela. Ela vai gerar um outro filho de Davi chamado Salomão. Já ouviram de Salomão? O grande rei Salomão, o grande sábio Salomão, é filho dessa Batseba. E esse Salomão, quando chega a hora do rei Davi morrer, Natã vai junto com ela e fala, o senhor prometeu. Rei, o senhor prometeu e já tem gente querendo tomar o trono. O senhor escolheu Salomão. Salomão teve qualidades. Essa mulher teve uma mudança tremenda na sua vida. Sabe por quê? Porque com certeza ela se arrependeu. Ela teve um arrependimento sincero. Ela foi uma mulher abençoada porque ela se arrependeu. Ela buscou a orientação do homem de Deus, Natã. Ela criou muito bem Salomão, porque ele foi um homem sábio. E, com certeza, ela é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Ela vai ser ancestral de Jesus, que é a expressão máxima da graça e misericórdia de Deus. Mulher abençoada. Como foram abençoadas as demais? Abençoada foi Ruth, uma idólatra, mas que foi uma mulher que se converteu a Deus, foi amorosa, comprometida e leal. Abençoada foi Raabe, que era uma prostituta, mas que confiou no Deus de Israel, converteu-se ao Deus de Israel, se compromete com os enviados de Deus, aceita as orientações, obedece, tem ousadia e se torna uma mulher abençoada, se torna uma ancestral de Jesus. Tamar, adúltera, podemos dizer assim, mas que foi perseverante. O que ela fez foi dentro dos padrões da época e ela não desistiu dos seus objetivos. Mulheres abençoadas. Essas características, perseverança, confiança, amor, arrependimento, caracterizam mulheres abençoadas. Que todas as que estão aqui, aquelas que estão à distância, que possam ter essas características também. Buscarem em Deus isto. Essas mulheres
se tornam ancestrais de Jesus e Jesus é aquele que pode fazer com que todos nós sejamos abençoados. Para isso, temos que ser perseverantes em relação aos seus ensinos, em relação àquilo que ele nos apresenta como sua vontade. Para isso, temos que ter fé. Uma fé verdadeira em Jesus. Uma fé que nos leve a ousadamente vivermos nesse mundo mal de forma obediente. E Jesus em nós tem que produzir em nós o fruto do Espírito, e a grande característica do fruto do Espírito é o amor. Mas o verdadeiro amor é o amor que vai nos levar a nos comprometermos com as pessoas que carecem do amor de Deus, a sermos leais a Ele, Deus, e aqueles com quem estamos, a nossa família e as outras pessoas que precisam. É claro que todos somos pecadores, como Batseba foi, mas ela arrependeu-se, e se Deus a perdoou e restaurou e a abençoou, incluindo-a na linha e na árvore genealógica do Salvador, é porque o Senhor pode fazer o mesmo com aquele que humildemente se arrepende dos seus pecados. Humildemente pede perdão. Aquele que, de fato, confia na graça e na misericórdia do Senhor. Porque só pela graça e misericórdia nós temos bênçãos de Deus. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele trouxe dignidade a todas as pessoas. As mulheres no tempo de Jesus nem contadas eram. As mulheres no tempo de Jesus eram muitas vezes vistas como subseres. Haviam rabis, haviam rabinos, haviam mestres entre os judeus que não dirigiam palavra à mulher, por achar que elas nunca conseguiriam compreender as coisas divinas, que eram coisas superiores. Quando é feito dois milagres grandes de Jesus, a multiplicação dos pães 2 vezes, nós não sabemos quantas pessoas foram de fato abençoadas com aquele milagre, porque a Bíblia diz de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque elas não eram contadas. No segundo milagre, 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas Jesus Cristo dirigiu palavra a uma mulher que também tinha uma situação duvidosa, a mulher que teve um encontro com Jesus num poço, ao meio-dia, a mulher samaritana. Jesus Cristo tocou numa mulher que tinha um fluxo de sangue, e naquela época aquilo era impuro, e nunca um judeu religioso, principalmente um mestre, tocaria numa mulher impura, e Jesus tocou naquela mulher. Jesus Cristo aceitou Maria Madalena, e delas espíritos imundos foram expulsos. Jesus Cristo aceitou ter os seus pés lavados por uma prostituta e depois também por Maria, irmã de Lázaro. Ele deixou mulheres tocarem nele numa época em que o mestre não podia ser tocado por uma mulher considerada um ser inferior. Jesus Cristo trouxe dignidade, porque na verdade a falta e todo o preconceito existente, não só às mulheres, mas a tantas outras pessoas, é fruto do pecado que tem dominado o mundo. Jesus Cristo veio trazer graça e misericórdia. Jesus Cristo veio restaurar e trazer dignidade a todos aqueles. É claro que ainda não vamos alcançar isto de uma vez, só quando Jesus voltar teremos o mundo perfeito. E aí haverá justiça, a Bíblia diz, igualdade para todos. Mas, como cristãos, sabemos que nós temos que seguir o Mestre e tratar com dignidade todas as pessoas. E o nosso desejo é que as mulheres que estão aqui possam, como essas mulheres abençoadas por Deus, continuarem assim, perseverantes, confiantes, amorosas, confiando e, quando necessário, se arrependendo, reconhecendo que só pela graça e misericórdia vocês podem ser mulheres abençoadas. Agora, essa palavra, você sabe muito bem que não serve só para as mulheres. Serve para mim, homem, para você também, para todos que aqui estão. Todos nós também, para sermos abençoados, temos que ser perseverantes, confiantes, amorosos e dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Eu não sei o que acontece na sua vida. Muitas irmãs e amigas que estão aqui passam por situações difíceis e momentos difíceis. E eu gostaria de orar de uma maneira especial pelas mulheres que estão passando por problemas e por dificuldades.
Vamos fechar os nossos olhos. O grupo de cânticos vem à frente agora. Feche os seus olhos. Eu peço também que mesmo os homens que estão aqui, que sabem, talvez você tenha na sua casa, talvez tenha na sua família, alguma mulher que passe por esses momentos também, ou você conheça alguém. No Brasil, infelizmente, nós temos o problema ainda da violência contra a mulher. No Brasil, infelizmente, nós ainda temos, mas não só no Brasil, mas no mundo todo, nós ainda temos o problema do feminicídio, que é grave. Nós temos o problema da exploração de meninas sexualmente. E isso é algo, um câncer que corrói a sociedade. E que como crentes nós temos que nos posicionar, orar. Eu não sei que problema aqui você atravessa, minha irmã, minha amiga, mas Deus é um Deus fiel, que como deu dignidade àquelas mulheres que foram desprezadas na sua época, mas Deus as dignificou de tal maneira que elas se tornaram ancestrais do Salvador. Deus dá dignidade a você. Deus conhece o seu problema, Deus sabe da sua dor. E eu peço que mulheres que atravessem problemas assim, fiquem em pé agora. Eu quero orar por você. Você está passando alguma dificuldade, alguma luta, você se sente de alguma forma diminuído em algum lugar, você quer o amor, a graça de Deus sendo renovada, fique em pé nesse momento. Onde você está? Ninguém vai ver, nós estamos de olhos fechados. Onde você está, se levante na presença de Deus. Nós oraremos. Deus sabe de como está o seu coração. Deus sabe da dor que você tem. E só Ele pode, de fato. Porque assim como Ele deu dignidade àquelas mulheres, Ele dá a você também. Pai bendito, Tu vês amigas e irmãs que se levantam na Tua presença. Algumas talvez realmente carentes da graça e misericórdia para a salvação. E se alguma aqui está querendo entregar a vida a Jesus, que o faça agora, Senhor. E possa receber a confirmação pelo Teu Espírito Santo entrando, aquelas que reconhecem que são pecadoras, que só Jesus Cristo é o Salvador, ou irmãos e homens que aqui estão também, e que se convertem a Ti. Mas, Pai, de uma maneira especial, te pedimos por estas que passam por dificuldades, por lutas em suas vidas, talvez no casamento, talvez com os seus filhos, talvez com o seu serviço, a sua vida profissional, em alguma situação onde se sentem oprimidas e talvez até desprezadas. Tu és o Deus que dá dignidade. E te pedimos que isso aconteça agora. Que pelo poder do Teu Espírito Santo, esta semana seja uma semana diferente. Ó Senhor Deus, esteja fazendo milagres, libertando vidas. Ó Pai, mostra o que pode ser feito, o que cada uma pode fazer para de fato, Pai, ser pelo Senhor abençoada de uma maneira muito especial nesta noite e durante a sua vida. Ó Deus bendito, Tu és Deus de poder, de amor, de graça e misericórdia. Esteja agindo nestas vidas, como agiste na vida de mulheres do passado. É o que eu te peço, confiando nos méritos, na graça, no amor de Jesus. Em nome de quem oramos, amém. Aplauda ao Senhor, na certeza de que Ele ouve as orações. Antes da canção, eu peço que todas as mulheres agora fiquem em pé, todas as mulheres que estão presentes, lá em cima também. E agora os irmãos que já estão designados, alguém tem que subir, entregar lá, podem subir, entreguem a lembrança que nós estaremos dando agora, da igreja. Se você gostar da lembrança, eu aceito os parabéns depois, aceito o agradecimento. Se você não gostar, conversa com o irmão Carlos, tá bom? Se você não gostou, reclamações é com ele, os agradecimentos são comigo. Mas eu sei que você vai gostar, sempre é útil. Recebendo, pode assentar-se, recebendo, assente-se. Quando receber, assente-se. Alguém não gostando da cor, fala com a vizinha aí. Ele pode trocar. Tem negócio de cor, né? Então, você que está em casa, infelizmente eu vou dizer que você não vai receber o presente. Você não veio aqui hoje, mas sinta-se homenageada também.
Estamos orando por você. Precisa alguém subir, alguém lá em cima. Tem alguém lá em cima? Alguém vai lá em cima, por favor. Tem as irmãs em pé, lá em cima, irmão Carlos. É uma por pessoa, gente. Não leva para a mãe, nem para a avó, nem para a sogra. Lá em cima, não receberam ainda. Tem que subir. Ah, tá. Vai ajudar lá, irmão Carlos, por favor. Isso. Depois que todos receberem. Podem sentar-se. Ao receber, assente-se. Sim, pode guardar. Porque nós temos algumas mulheres que estão lá no Ministério Infantil que vão receber também. As mulheres vão ficar sentadas, eu peço que todos os homens fiquem em pé. Levante a sua mão na direção das mulheres. Talvez nem estejam todas no centro. Se você que está aí em cima, levante a mão na direção das mulheres que estão aí perto de você. E vamos repetir a bênção. Nós, como povo sacerdotal, podemos dizer assim: que o Senhor as abençoe e as guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Tenha misericórdia de vocês. Continue indo adiante de vocês. E dê a vocês, mulheres de Deus, amor, alegria e a paz. Amém. Senhor Deus, que esta bênção seja real na vida de cada irmã e amiga, daquelas que estão aqui, daquelas que estão em casa também, à distância, daquelas que ainda participarão deste culto, assistindo mais tarde. Que a tua bênção se estenda sobre cada homem, sobre cada família representada, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Homens, aplaudam as mulheres.